você acha sobre gravidez na adolescência? Bem, isso é um problema, né, que envolve a sociedade como um todo, né, saindo da família, da questão de família, e chega ao colégio de forma contundente, porque o colégio ele pega a formação do aluno desde a primeira infância até a adolescência, né, a escola pública no caso. Quando nós temos o problema de gravidez na escola, nós notamos que isso vem muito mais da falta de informação, da falta de discussão, de ausência muitas vezes da família. E nós nos deparamos todos os anos com problemas de gravidez. Mesmo que esse problema tenha sido discutido, abordado, nós tenhamos feito sugestões, dando orientações sempre para eles, no caso isso acaba sempre sendo uma situação na escola que a gente não tem muito como controlar. É um tema meio complicado das famílias poderem lidar com isso, do adolescente poder estar participando dessa nova experiência, porque é muito complicado, é uma vida que você carrega no ventre, a família em si passa por tudo isso e fica muito complexo, assim, acho que fica meio conturbado na cabeça do adolescente. Você acha que muitas das vezes é falta de informação? Acho que não, porque hoje em dia nós temos vários meios de conhecer, procurar saber, às vezes na curiosidade de saber alguma coisa. E com isso eu acho que não é falta de informação. Na sua vida escolar, você, amigas, alguma coisa, já teve gravidez na adolescência? Já conheço algumas meninas que estão até grávidas no momento. Muitas meninas nesse momento, ficam querendo abortar. O que você acha sobre o aborto? Gente, eu sou totalmente contra o aborto. É uma vida, a criança, ela não tem a culpa de você não ter pensado, de você ter agido sobre um impulso. Então, abortar, eu acho que isso não pode existir. Mas como você falou do aborto, você é a favor dele? Sim. Nesse caso? Sim, sou a favor do aborto. Você conhece muitas meninas grávidas, que engravidaram na adolescência? Não, eu conheci apenas uma menina que engravidou na adolescência. Ela teve o bebê, ela parou de estudar por conta disso. Ela foi a única aluna da turma que não se formou com a turma. Aí, anos depois, ela fez supletivo. Aí ela conseguiu terminar. Tem casos e casos em relação ao aborto que, às vezes, alguns acham que pode ser que tem necessidade de abortar, tipo, mas, assim, eu penso sempre na vida, né? É a vida que está ali, que foi gerada. É um tema polêmico, né? Acho que envolve questões de religião, família e questão também de educação. Acho que é um pouco de cada, né? Eu acho que o que falta muita informação, né? Já para a menina desde a infância. Acho que não existe muito diálogo dentro de casa. Para as famílias, assim, acredito que menos favorecidas, acho que é um tema ainda muito tabu, né? Os pais têm certo preconceito falar sobre sexo, sobre gravidez com as filhas, então elas acabam se baseando pelo que elas veem na rua, assim, né? Elas começam a sair, questão de frequentar festas, e aí elas têm aquele contato com o mundo e pouco contato em casa, com o diálogo do assunto, e aí para as meninas que não têm informação, acho que acaba acontecendo, né? Com que idade você teve seu filho? 15 anos. Você teve alguma dificuldade? Não, meus pais sempre me ajudaram. Qual foi a sua reação em saber que estava grávida? Fiquei desesperada. Você pensou em deixar os estudos? Não, no momento nenhum. Porque eu sempre soube que se eu não estudasse, eu não poderia dar nada de melhor para ele, sabe? Seria sempre aquilo.
Então, os meus estudos abririam mais portas. O fato de haver gravidez na adolescência, quando nós temos meios contraceptivos, como nós temos informação em grande massa sendo propagada aí a 4 ventos para os alunos, como é que isso ainda acontece? Porque eles não têm ideia ainda de como evitar a gravidez. Isso é uma coisa só falada, isso não é um fato que seja diariamente visto pelo aluno. Na verdade, essa construção de família, ela tem que vir muito antes. Isso tem que se solidificar dentro da própria família do aluno. Porque uma criança não tem muitas responsabilidades, então é da idade mesmo. E eu acho mais, na verdade, é normal acontecer a relação sexual. Agora, o que não é normal é a falta de informação. Apesar de tanta informação que a gente tem hoje, mas mesmo assim ainda a gente vê que tem um índice alto de gravidez justamente nessa fase, né, da vida. É uma coisa que sempre me choca, porque justamente por tanta informação, é tão polêmico, né, porque assim, a questão religiosa que influencia, dos próprios pais, que a gente às vezes acha que a gente não tem que falar desses temas nas escolas. Só que eu acho que a informação sempre acaba, quando você acaba falando do assunto, tocando no assunto, o adolescente passa a entender melhor e aí acaba até evitando justamente a gravidez numa fase tão que precisa de tanta responsabilidade na vida, né? Como foi quando você descobriu a gravidez? Foi bem assustador, eu fiquei bem assustada, com medo, não sabia bem como agir, como lidar com a situação, como contar a situação, então foi bem apavorante. Eles enfrentaram normal ou foram... Não, assim, muito medo até hoje, até porque eu sou nova e, sim, toda aquela situação, né, e os estudos, e como vai ser uma criança pequena, né, aqueles comentários, uma criança cuidando da outra. Então foi bem preocupante no início para eles. O que é ser mãe para você? Aí é puxado. Eu nem sei pôr em palavras, sabe? É um sentimento tão bom, é uma coisa maravilhosa, cara. Eu acho que ser mãe não foi uma escolha, sabe? Eu fui escolhida. Eu comecei a prestar mais atenção nas coisas que estão ao meu redor. Comecei a prestar mais atenção em tudo, sabe? Em criança, em como é contagiador. Criança é uma coisa tão maravilhosa, sabe? Ser mãe é tão maravilhoso. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria nada diferente. Nada, eu acho que foi uma experiência única. Única. Um amor imensurável. E o que a senhora fala para meninas que engravidar, está começando a vida sexual? São 2 elementos muito importantes a serem discutidos. O problema dos parceiros. Você escolhe um parceiro, aquela escolha, ela tem que ser uma escolha muito bem feita. Você não vai encontrar com uma pessoa e vai ter uma relação sexual com essa pessoa como se você estivesse dando um beijo no rosto ou um aperto de mão. Isso é um contato muito mais íntimo e às vezes muito mais duradouro do que você pensa, quando se ocasiona com isso uma gravidez. A família, ela é de suma importância para esses adolescentes, porque é geralmente quem conta, quem fica até o fim, quem vai te ajudar a passar por isso, porque a maioria dos amigos chegam numa hora que, não posso, não tenho como, às vezes até inventam desculpas para não estar ali com você, para não passar por esse momento. Isso são aqueles falsos amigos, né, que só estão com você nas horas boas. Mas eu acho que a família é de suma importância, porque você precisa de um apoio. Às vezes tem mulheres que hoje chegam até cometer o suicídio para não ter a criança, para não passar por esse problema. E eu acho que a gravidez é o menor problema deles, até porque uma criança é uma bênção e é sempre muito bem-vinda. Ok, tem horas que você faz planos, pretende se formar, pretende ter o seu emprego e a criança não está nos planos do momento. A minha mãe,
ela reagiu muito bem, porque acho que ela tinha passado por uma situação tão difícil pouco tempo antes, que ela achou que ela tomou aquilo como se fosse um recomeço, sabe? Então ela não me julgou nada, ela me apoiou desde o primeiro momento. Meu pai ficou um pouco nervoso, né? Ficou chateado comigo, mas foi tranquilo também. A família do Arthur também, que é o meu filho, por parte de pai também apoiou, sempre chegaram juntos, eu não tenho nem palavras para descrever. Todos foram muito bacanas, o pai da criança também sempre foi bacana, sempre chegou junto. Desde o princípio, quando eu contei que estava grávida, eu tive o apoio de todos. Você se arrepende? Não, do meu filho em si não, me arrependo da situação em que eu coloquei ele, da irresponsabilidade que eu tive no momento, mas de ter tido ele, não. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria, assim, mudado em nada a situação. Não teria abortado, não teria dado para adoção, continuaria amando ele, mas se eu pudesse voltar um pouquinho antes da gravidez, eu teria me precavido. Você sofreu muita rejeição? Sim, de início sim, da minha própria família, das pessoas ao redor, que as pessoas começam a te ver como uma pessoa assim, como uma má influência, né? Como se você fosse assim... É lógico, você sabe que foi um ato de irresponsabilidade, só que as pessoas começam a te julgar e a condenar por isso, né? Então, sofri sim. Foi algo assim que eu fiquei muito assustada, eu me sentia muito mal, porque você vê que as pessoas estão te condenando, você vê no olhar, no modo que as pessoas falam, quando perguntam, como elas criticam, mesmo sem falar, você vê no olhar, né? Na feição, nas características, no que a pessoa passa pra você. E assim, isso não é só na questão familiar, mas pra fora. As pessoas te julgam, condenam, vê você como uma mulher que é incapaz, como... Sim, é óbvio que todo mundo, eu reconheço que foi um ato de irresponsabilidade, mas as pessoas veem não só como um ato de irresponsabilidade, mas como algo imoral, como se você tivesse cometido um crime, né? Te julgam e condenam dessa forma. Com isso, eu tive que me afastar de saídas, de festas, de muitas amizades, de muita coisa, entendeu? Porque eu tive que focar no enxoval do meu bebê. E isso porque eu ainda tive ajuda, mas eu também tive cobrança. Acho que eu e o pai do Arthur tivemos muita cobrança e temos cobrança, sabe? Acho que isso não é ruim, acho que isso é essencial para um pai e para uma mãe adolescente. Você ser cobrado é difícil, mas é um mal necessário. Então eu tive que largar um pouco desse universo de brincadeira, de saídas, de festas e focar nisso, no meu trabalho, em estudar mais. E eu melhorei muito, sabe? Foi por isso que eu digo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Se ele não existisse, talvez muita coisa eu não teria feito. Eu não seria tão perseverante quanto eu sou, eu não focaria mais nos meus estudos, eu não teria tanto gosto por uma faculdade, em querer fazer uma faculdade, em querer um bom emprego, em poder proporcionar coisas grandes para o meu filho. Porque é esse o exemplo que eu tenho, tanto da minha família quanto da família do pai do Arthur. É isso. Como você disse, você teve que deixar de ir para saídas, ir para balada. Como seus amigos reagiram? Eu acho que as pessoas que eram e são realmente minhas amigas, meus amigos, estão comigo até hoje, são parceiras, algumas passaram pelo mesmo processo de um filho na adolescência. Então, os meus amigos estão comigo até hoje. Nada mudou. Agora, aquelas pessoas que eram colegas não tem mais o mesmo contato, sabe? Porque eu já não tenho mais uma vida de adolescente, de brincadeira, de festinha, sabe? Não que eu não saia, não é isso. Mas tudo tem um limite, tudo tem... Não é assim, a torta e a direita, sabe? É uma coisa mais empoderada.
diria que isso é uma consequência de quê? Do Estado, dos pais? Acho que passa muito pelos pais, né? A ideia de educação, a gente confunde algumas coisas. Na escola, a gente dá instrução, né? Eu digo no sentido de academia, né? Claro que assim, na nossa parte, sempre que puder, a gente também auxilia algumas coisas, mas não é nossa função como professor. Claro que a gente não vai deixar passar em branco, mas nesse caso acho que seria muito mais a família. É difícil você falar, né, sobre que as decisões que alguém, né, toma ou que os responsáveis não tomam, né? Porque na minha visão isso está ligado muito com a educação que a criança recebe em casa. No município é mais flagrante do que no ensino médio. Lá no município a gente tem pelo menos uma incidência de 2 a 3 casos por ano de meninas de 12, 13 até 11 anos grávidas. Então, assim, sabe, eu só ganhei, sabe, eu perdi, mas eu perdi coisas que não eram essenciais, sabe, e eu ganhei tudo aquilo que eu quero levar pra minha vida. Foi uma experiência incrível, mas dolorosa. Então, assim, se você pudesse prevenir, se previna. Porque se já é difícil sozinho, você com um filho é difícil 2 vezes mais. O que você diz para mulheres, meninas que ficaram grávidas na adolescência? Que elas não deixem de estudar, não deixem de buscar, não deixem de ser perseverante. Eu acho que se já é difícil para uma adolescente sem filho, com filho é o dobro daquilo. A cobrança é 2 vezes mais. Mas acho que vale a pena e que tudo quando a gente quer, quando a gente é perseverante, quando a gente tem força de vontade, é possível, a gente conquista. Eu acho que é isso, que a gente não pode desistir, que o estudo tem que continuar, o trabalho tem que continuar, tem que ser uma boa mãe, tem que ter uma boa cabeça, porque se você já tem um, você não pode procurar o outro, você não pode fazer o outro por um tempo, tem que ter um controle. E é isso. Acho que a cobrança fica maior, né? Acho que você é obrigado a amadurecer.